o tema que eu vou compartilhar com vocês hoje é o seguinte: perdendo Jesus. Você pode pôr para mim o texto? Antes de nós compartilhar, já pode pôr a identificação do texto para mim aí. Isso. Antes de nós compartilhar esse texto de João 2, queria trazer uma curiosidade para você. Lucas. O Evangelho de Lucas é dividido em 3 partes. Lucas dividiu o seu Evangelho em 3 partes. E em cada definição dessa parte é apresentado o céu aberto. Primeira divisão de Lucas 1 e 2, ele usa 30 anos para falar da vida de Jesus. No capítulo 2, o céu é aberto, no batismo de Jesus, o céu é aberto, tem uma voz do céu que diz: esse é o meu filho. Então Lucas usou 2 capítulos para falar de 30 anos da vida de Jesus. E do capítulo 3 ao capítulo 9, Jesus está lá no Monte da Transfiguração. Novamente o céu é aberto e tem uma voz do céu dizendo para os discípulos que estavam lá com ele. Falou o quê? Esse é o meu filho amado, a ele ouvir. Então ele usou do capítulo 3 ao capítulo 9 para falar de 2 anos e meio da vida de Jesus. E do capítulo 10 ao capítulo 24, quando termina o Evangelho de Lucas, 14 capítulos. Ele usa 14 capítulos para falar dos 6 últimos meses da vida de Jesus. Olha que interessante. Mas agora, lá nos últimos capítulos do versículo 24 de Lucas, o céu é aberto, mas não já se ouve mais uma voz. No batismo, tu és o meu filho amado em quem eu me alegro. No Monte da Transfiguração, tu és o meu filho amado, a ele vocês ouvir. Mas lá no capítulo 24, o céu se abre e não se ouve mais voz, porque agora o céu é aberto para receber aquele que morreu e ressuscitou, para habitar entre nós, para fazer morada em nós. Então o Lucas separou o evangelho dele nessas 3 fases. Eu quero compartilhar a primeira fase com vocês. O período de Jesus, de nascimento até o seu batismo, 30 anos. E é interessante que em toda a história de Jesus, sua adolescência, sua infância, Lucas só retrata uma vez quando ele tinha 12 anos de idade. E é esse momento que eu quero compartilhar com vocês. Jesus, na idade de 12 anos, Lucas conta uma história interessante que nós vamos compartilhar agora. Você põe o texto é colocado na projeção ou não? Nós lemos aqui. É projetado? Legal. Então vamos lá, eu já vou lendo aqui. Eu vou ler a partir do 41 com vocês. Ou seja, vamos ler a passagem inteira para nós entendermos melhor. O menino Jesus no meio dos doutores. Assim que se cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos, preste atenção, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém conforme do dia da festa. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. 44. Pensando, olha só, eles esqueceram Jesus, não perceberam, e aí, pensando porém,
que Jesus estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia, irmãos, um dia. Olha que interessante isso. Um dia. Esqueceram de Jesus e eles caminharam, sem notar a ausência dele. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, imagina como estavam esses pais. 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviram admiraram-se da sua inteligência e respostas. Quando o ouviram, maravilharam-se. E sua mãe lhes disse: filho, por que fizeste isso conosco? A culpa é dele, né? Por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. Aí o que Jesus responde? Por que é que me procureis? Não sabeis que eu devia estar aqui, na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele dizia. Então desceu com eles e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça diante de Deus na presença dos homens. Então deixa eu só contextualizar essa história. O que acontecia aqui? Como nós todos os anos celebramos a Páscoa, aqui não foi diferente. Os judeus todos os anos celebram a Páscoa também. Só que aqui é de maneira diferente. O que acontecia? Todos os judeus de cidades distantes, de bairros, de vilas, o que eles faziam? Eles saíam da onde eles estavam e iam todos celebrar a Páscoa em um local, Jerusalém. Jerusalém ali era uma loucura nessa época. Aproximadamente 70 mil judeus ali se apertando, todos para celebrarem a Páscoa. Então, e o que aconteceu? Maria está lá em Nazaré, arruma seus filhos, arruma os meninos lá, Jesus 12 anos, Tiago, José, ou os irmãos de Jesus, né? Simão, outro irmão de Jesus, Judas, que escreveu a carta de Judas, irmão de Jesus. Então Maria arruma os meninos ali, Maria e José, e disse: vamos embora, vamos descer para Jerusalém celebrar a Páscoa. Ficaram ali, celebraram a Páscoa, mas na hora de vir embora, irmãos, o que aconteceu? Esqueceram Jesus. Esqueceram Jesus. Olha o perigo. Esqueceram Jesus. Agora eu te pergunto: será que Maria e José esqueceu Jesus porque não amava Jesus? Ou eles amavam Jesus? Amavam, eram os pais. Irmãos, nós também podemos correr um risco, mesmo amando Jesus. Nós podemos correr o risco de esquecê-lo em nós mesmos. Precisamos estar atentos em todo o tempo, como está a nossa vida cristã. Precisamos em todo o tempo rever a nossa experiência espiritual, porque no meio de tantas atividades, de tanta correria, nós podemos correr o risco de esquecer Jesus em nossa caminhada, de perder Jesus em nossa caminhada. Porque o que te define como cristão não é a sua religião, não são os compromissos espirituais que você tem. O que te define ser um cristão não é vir à casa de Deus de forma habitual. Sim, isso tudo é exercício espiritual para você compartilhar a sua fé com os seus irmãos e se fortalecer. Mas o que define é a experiência que você tem com o Espírito Santo de proximidade na pessoa de Jesus. É isso. Porque quando Paulo disse que ele colocaria tesouro em vaso de barro, não é porque ele estava confiando em você, ele estava confiando na pessoa do Espírito Santo. Tesouro, Cristo.
Vaso de barro, você. Então, quando ele diz, coloque tesouro em vaso de barro, ele confia no Espírito Santo para pôr a pessoa de Cristo dentro de você. E aqui não foi diferente, irmãos. Então, Maria e José amavam. Mas um descuido, uma distração, perderam o menino Jesus. Perderam o menino Jesus. Você vê que no versículo, você põe para mim o versículo 43, que eu frisei, na minha leitura, eu frisei para que vocês pudessem entender. Diz assim: ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Perderam Jesus sem que eles mesmos percebessem. Talvez Maria, chegasse alguém para Maria ou José e dissesse: ô Maria, você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem visto Jesus na nossa caminhada? Maria dissesse: não. Mas então cadê Jesus? Jesus está por aí. Eu não ouço, mas eu acredito que Ele está. É uma incoerência. Irmão, se você não ouve Jesus no seu casamento, se você não ouve Jesus na sua vida diária com Deus, se você não ouve Jesus na sua experiência espiritual, como você pode dizer que está com Jesus? É incoerência. O fato de eu estar com Jesus é eu ouvi-lo, é eu sentir a presença dele do meu lado. Maria estava convencida de que Jesus estava acompanhando eles, mas a presença de Jesus não estava lá. Leve a presença de Jesus para o seu casamento, leve a presença de Jesus para a criação dos seus filhos, leve a presença de Jesus para a edificação do seu lar, onde quer que você esteja. Porque se lá você não estiver ouvindo, sentindo, tocando, é sinal de que Ele não está lá. Não é? Maria, cadê Jesus? Está por aí. Espera aí. O que te faz acreditar que Ele está por aí? Isso é religião. Isto é religião. Ele estar por aí, não, Ele não tem que estar por aí, Ele tem que estar aqui, Ele precisa estar aqui, eu preciso senti-lo, para saber que Ele está comigo, que eu não o abandonei, não é? Você vê, irmão, que experiência legal aqui, no versículo 44, pensando, porém, que estivesse em sua companhia. Eles achavam que Jesus estava com eles, mas na verdade não estava. Não era falta de amor, porque eles amavam Jesus. Nós amamos Jesus. Não é falta de amor nosso para com Ele, porque nós descobrimos a glória da sua presença em nós. Mas alguma coisa está de errado. Alguma coisa está fora do normal. Alguma coisa não está indo bem. E é o que nós vamos compartilhar aqui. Então, coloquei aqui como anotação, muitos estão como esses pais, pensando que estão na companhia de Jesus, mas na verdade não estão. E o pior que isso, estão convencidos de que estão. Pode passar para mim a próxima projeção. Pós-passagem bíblica. Então nós precisamos, irmãos, sempre avaliar a nossa condição espiritual, como nós estamos. É impossível dizer, eu estou com Jesus, se eu não leio uma Bíblia, se eu não tenho uma intimidade com o Espírito Santo, se eu não tenho uma vida cristã à altura, a nível que Ele deseja que eu esteja. Mas estar na igreja me faz bem. O fato de estar na igreja não significa, e se sentir bem, não faz de você um cristão.
Porque eu posso estar em qualquer outro lugar que não seja a igreja, se eu me sentir bem, vai ser legal. Ah, mas eu tenho compromissos religiosos. Isso não te faz um cristão. Porque compromisso religioso eu posso pagar qualquer um aqui para ter atividades na igreja, varrer a igreja. Faz dessa pessoa uma pessoa cristã? Não faz. Não faz. Experiências. Eu preciso ter experiência com o Espírito Santo. Eu preciso ouvi-lo. Eu preciso senti-lo pertinho de mim. Eu preciso saber que Jesus está aqui. Esse é o sentido da vida cristã. Saber que Jesus está comigo. Então, assim como José e Maria estavam convencidos de que Jesus estava lá, mas não estava relacionalmente dizendo presente a eles, foi um engano do pensamento deles, do coração deles. E nós precisamos estar atentos a isso. Perderam Jesus na caminhada. Nós precisamos estar atentos para não perdermos Jesus em nossa caminhada espiritual. Precisamos estar atentos. Caminharam, convictos, mas Jesus não estava com eles. Jesus tinha ficado lá. Queria compartilhar com vocês 3 motivos pelos quais nós perdemos Jesus, pelos quais nós esquecemos de Jesus, pelos quais nós abandonamos a Jesus. Quero compartilhar com vocês 3 motivos. Ah, mas eu não corro esse risco. Irmãos, nós corremos este risco. Quer tirar sua dúvida depois? Leia Romanos capítulo 1, versículo 18, versículo 24, versículo 26 e versículo 28. Te esclarece tudo isso aí. Você precisa observar, você precisa estar atento, você precisa ter a sua vida espiritual em atividade, em relacionamento, em comunhão. Você quer ver um exemplo? Um exemplo fácil aqui, para nós compartilharmos. A igreja, os irmãos de Éfeso, a igreja de Éfeso, os irmãos de Éfeso. Paulo vem a Éfeso, visita aquela cidade, mora ali por 3 anos. E ali ele prega a palavra, os irmãos aceitam a Cristo, têm uma experiência com Jesus. A ponto de Paulo dizer, esses irmãos, os irmãos que foram assentados nas regiões celestes. Olha que privilégio. Efésios 1:3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Esses irmãos de Efésios foram abençoados com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, tiveram uma experiência com Jesus tão profunda, que Paulo disse em sua carta aos Efésios, iluminado foste os olhos do vosso coração. Olha que privilégio, irmãos. Os favores de Deus estavam ao lado daqueles irmãos da igreja de Éfeso. Os favores de Deus lhe oferecia a eles. Mas, passado 30 anos, vem João em Apocalipse 2 e diz, olha, os favores de Deus estão ao lado de vocês, mas vocês continuam ainda com a perseverança. Vocês continuam provando os falsos profetas. Vocês continuam com liturgias de culto. Mas vocês perderam o primeiro amor. Primeiro amor não é colocação, eu era e agora não sou. Primeiro amor é qualidade de amor. Irmãos, quantos de nós estamos perdendo a qualidade de amor a Cristo? Quantos estamos perdendo a qualidade do amor? Como esses irmãos tiveram experiências profundas, os irmãos de Éfeso, tiveram experiências profundas com Cristo. Passado 30 anos, aquela igreja vem João e as adverte dizendo, arrependa-te, arrependa-te. Mas irmãos, após a profecia de João, diz a história, depois de 10 anos, a igreja de Éfeso perde o testemunho de Jesus. Jesus não está mais nela e essa igreja baixa as portas. Tinham Jesus,
Mas ao longo da caminhada, aqueles irmãos que eram fervorosos, cheios da presença de Deus, ao longo da caminhada deixaram Jesus para trás. Por alguns motivos. Diante dessa história, eu quero compartilhar 3 motivos que talvez fez com que Maria e José deixassem Jesus para trás. Pode colocar o primeiro? Primeiro motivo, talvez porque deixaram ele para trás. Porque já estamos... Lê aí. Já estamos acostumados a ser cristãos. Já nos acostumamos com a vida cristã. Vida cristã não causa mais efeito em nosso homem interior. Vida cristã para nós já não é mais ativa como era antes. Não há nada de novidade, não há nada de inspiração nova, de relacionamento novo. Talvez José e Maria já estavam acostumados. Todos os anos faziam a mesma coisa durante 12 anos. Até a idade, ou até depois, antes de Jesus nascer. Já estava acostumado. Quem sabe nesse costume, Maria e José podiam ter pensado, Jesus está em outra carroça por aí. Jesus está em outra carroça por aí, não tem problema não, se vira. Então, irmãos, precisamos observar. Não vamos nos acostumar com a vida de cristão. Vida de cristão é ativa. Vida com Cristo ela é ativa, ela é renovada a cada instante, a cada minuto, por experiência com o Espírito Santo em nós. Tem irmãos que já estão tão acostumados a ser cristãos, que eles se acostumaram com a própria palavra. Ele lê a palavra e a palavra não causa mais impacto espiritual na vida dele. Eu já li esse versículo a semana passada. Mas de novo esse versículo? De novo esse versículo? Não podemos. Talvez você já está tão acostumado a vir no culto de domingo, que uma reunião dessa não causa nem efeito espiritual mais na sua vida. Talvez você está tão acostumado já a ir em uma célula, que talvez uma célula para você só é agora um ajuntamento de pessoas. Pelo fato deles estarem acostumados a ser cristãos, perderam Jesus, esqueceram de Jesus, abandonaram Jesus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Pode pôr o próximo para mim? Outro motivo que nós pode correr o risco de esquecer-se de Jesus, de abandonar Jesus, porque nós nos distraímos dele. Quem sabe no ano de 2018, você se distraiu com tantas coisas que não seja Cristo na sua vida, e por esse motivo você teve uma queda espiritual, você não é a mesma pessoa, olha lá, porque eles se distraíram de Jesus, o menino ficou para trás, perderam-se de Jesus. Se você se distrair de Jesus, você vai perdê-lo. Não deixe que as coisas do mundo façam se distrair de Jesus. Não deixe que as ocupações, quem sabe, eles estavam preocupados com as pessoas, ou quem sabe eles estavam preocupados arrumando as bagagens. Irmão, não troca Jesus por coisas secundárias. Seja Jesus a primeira atividade espiritual da sua vida. Não troque Jesus por bagagens. Não troque Jesus por mala véia. Porque ele vai ficar para trás na sua vida. Não faça isso. Não faça isso de forma alguma. Então, isso é um perigo. Isso é um perigo que nós corremos. Se nós nos distrairmos com os afazeres deste mundo, nós vamos perder Jesus. 1 Coríntios 7:35.
É isso? Que nós não nos distraiamos do Senhor. Parte B. Paulo nos adverte que nós não distraiamos do Senhor. Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, atividade espiritual. Atividade espiritual, culto racional, atividade espiritual. E não vos conformeis, essa palavra não vos conformeis, irmãos, é não distrair. E não distraia com este mundo, porque você pode ter duas formas, ou você tem a forma do mundo, ou você tem a forma de Cristo. Quem vai definir isso na sua vida é a sua distração espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós é que nós sigamos de fé em fé rumo à maturidade espiritual. Então, não abandone Jesus, não se distraia, não deixe que coisas desta vida venha te distrair, venha tirar a sua atenção, ou sua posição, porque o negócio é posicional também, como filho de Deus. Outro motivo, põe para mim um outro motivo, terceiro. Então, o primeiro qual é? Vamos ver se vocês estão atentos. Já está acostumado. Maria e José já estavam tão acostumados que largaram o menino. Nós podemos correr o risco de perder Jesus em nossa caminhada por estar acostumado. Segundo, por se distrair. E terceiro, porque vamos à frente de Jesus. Vamos à frente. Se você está em um lugar que tem muitas pessoas, como estava no shopping, e você tem um filho pequeno, o que você faz para estar atento com esse filho, para não perdê-lo? Coloca a sua frente. A única maneira de nós não perdermos Jesus em nossa caminhada é colocando Ele à nossa frente. Irmão, nós tomamos tantas decisões, nós fazemos tantos planos, mas aí o que nós fizemos? Tomamos tantas decisões, mas colocamos Jesus sempre em segundo plano, e esperamos que Ele venha atrás de nós, limpando a nossa sujeira. Sendo que nós temos que colocar Jesus à nossa frente, e caminhar segundo a direção dEle. Nós achamos que só porque nascemos de novo, nós temos o direito de chamar Jesus para ir limpando a nossa sujeira, que nós deixamos para trás. Volto a dizer referente ao ano passado, quem sabe no ano passado você fez várias bobagens, porque não pôs Jesus em primeiro lugar na sua vida. Eu te recomendo hoje, se arrependa, coloca Jesus em primeiro lugar, que você vai ver, 2019 será diferente na sua vida. Deixa Jesus ir à sua frente. Deuteronômio 31, 8, Jesus disse: eu sou o que vá à frente. É Jesus, irmãos, quem deve ir à nossa frente. É Jesus quem deve ir à nossa frente. Jesus, coloquei aqui como referência, ele disse: os meus discípulos me seguem. Os discípulos não vão à frente dele. Os discípulos seguem Jesus. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que segui-lo. Nós temos que
acompanhá-lo. A única maneira de nós não perdermos Jesus em nossa caminhada é colocando Ele adiante de nós, olhando para Ele e seguindo-o. E tudo será muito bem na nossa vida espiritual. Vamos concluir? Pode passar a próxima. Irmãos, isso aqui é orientações preciosas para o seu coração. Orientações ricas para a sua vida espiritual. Se você pegar essa experiência que teve, essa família, e pôr em prática, agindo da forma correta que Deus deseja que seja, sua vida vai ser muito abençoada esse ano. Quando deram conta de que Jesus havia desaparecido, se desesperaram e começaram a procurar, fazendo uma viagem de volta. Procuraram saber aonde eles tinham esquecido Jesus, fizeram meia volta e voltaram para trás. Voltaram para trás. Quem sabe hoje é dia de você voltar atrás. Quem sabe hoje é dia de você olhar e ver aonde você errou lá atrás. Fazer a meia volta, corrigir o erro e dizer: Jesus, agora vá à frente. Caminha comigo porque eu não quero errar mais. Caminha comigo, Senhor, porque o único significado da minha vida espiritual é a tua companhia comigo. Porque se a tua companhia não estiver em mim, nada terá valor, nada terá significado. Irmão, se Jesus não caminha ao seu lado, se você não sente a presença dele caminhando contigo, a sua vida espiritual não tem significado algum. Então, é hora de dar meia volta. É hora de dar meia volta. Isso requer atitude. Será que você em algum momento esqueceu de Jesus? Se distraiu. Será que você se distraiu em algum momento dele? 2018. E por esse motivo está fraco na fé, não tem mais forças espirituais, mas você o ama ainda, você o quer, você o deseja, mas você não fez da forma que ele deveria fazer, e por esse motivo está sofrendo consequências hoje. O Senhor vem te dizer: olha, é hora de corrigir a rota, é hora de voltar atrás, é hora de você ver que a vida cristã é uma vida dinâmica e não estática, porque eles se conformaram com aquela vidinha, com aquilo que eles estavam vivendo. Se distraíram. É hora de nós rever a nossa experiência espiritual que temos com Cristo Jesus e o quanto temos dele em nós, experimentarmos a sua graça de verdade. Gostaria que você ficasse em pé. Cadê a turma do... Vamos pegar vocês de surpresa aqui. É bom, né, pegar de surpresa. Eu gostaria que você em pé agora pudesse fazer uma reflexão. Faça uma reflexão. Como está a sua vida espiritual hoje? Como você se encontra hoje com Jesus? O que você tinha? Qual a qualidade de amor que você tinha em Cristo, como a igreja de Éfeso, no início? E qual a sua qualidade de amor hoje? Feche os seus olhos.